Boa noite a todos. Vamos iniciando assim o nosso encontro com o Evangelho de hoje, acerenando os nossos corações, nos ligando a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual que está conosco nessa noite, sentindo que nesses momentos em que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, refletindo sobre os seus ensinamentos, sentindo o amparo desses amigos que vêm ao lar de cada um de nós, nos trazer aquilo que nós necessitamos, as energias de sustentação, de fortalecimento, de equilíbrio, de saúde, de paz. E assim que nós vamos abrindo os nossos corações para recebermos esses frutos benéficos que durante todo o tempo que estivermos reunidos, estarão sendo projetados sobre cada um de nós. E nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos nesta encarnação, que tenhamos a força, a coragem, a fé de perseverarmos no aprendizado e na vivência dos ensinamentos das tuas leis. Ensinamentos que foram trazidos com tanto amor pelo nosso Mestre Jesus. Que nessa noite, cada um de nós tenha ao seu lado, seu mentor espiritual, nos amparando, nos fortalecendo, para que tenhamos condições de assimilar o Evangelho de Jesus. E assim nós vamos iniciando o nosso encontro de hoje, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre um dos temas centrais da Bíblia, que é a salvação. A salvação é um tema que vem desde o Antigo Testamento. O que os judeus esperavam? Um Messias. E esse Messias seria quem? O Salvador da nação. E qual é a ideia de salvar? É tirar do perigo, tirar de algo. E os judeus, então, que viam no Messias, aquele que iria salvar essa nação do jugo, no caso, na época ali, que eles viviam dos romanos, ou no jugo de um povo que sempre escravizava. Mas a ideia que os judeus, então, tinham de salvação, assim também como a ideia que a humanidade hoje tem de salvação, é bastante diferente do conceito de salvação trazido por Jesus. E por que isso acontece? A interpretação, né, que a humanidade fez ao longo, né, da história foi muito superficial. Por quê? Boa parte das instituições religiosas passaram para os seus fiéis ao longo, né, de todo esse tempo, o quê? Que salvação é ligada, não é claro, à parte religiosa, é ganhar um lugar no céu, é encontrar o paraíso. Então, que para ser salvo, era preciso o quê? Alguns diziam que era simplesmente ter fé. Se você tem fé, você é salvo. Para outras, era necessário pertencer a uma religião. Então, não basta só ter fé, mas você precisa participar, não é, de um movimento, de um grupo.
Mais para frente, na Idade Média, para você ser salvo, você, além de ter fé, de pertencer a uma religião, se você se confessasse, ou se você desse um dinheiro para a igreja, que eram as indulgências, você pagaria para ter os seus pecados perdoados e assim você asseguraria um lugar no céu, ou seja, você seria salvo. E por que será que toda essa confusão, né? Pela nossa imaturidade, mas eu também acho que no Evangelho, em Lucas, nós encontramos a afirmação de que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E muitos, né, por comodidade, interpretaram essa frase ao pé da letra. E quando nós entendemos isso ao pé da letra, qual é a mensagem que passa? Que o trabalho de nos salvar será feito por Jesus, entendendo aquele significado de salvação como algo que vai te tirar de um perigo. Agora, por que também, então, tanto engano nessas interpretações? Acredito que seja porque nós ainda somos tão imaturos, tão crianças espirituais, que ainda carregamos no nosso íntimo aquele desejo por solução fácil, por rápido, tudo rápido, tudo mágico, né? Então, nós interpretamos essa passagem com esse entendimento cômodo, né? Que Jesus, então, morreu por nós. Então, Jesus nos livrou do pecado. Jesus nos livrou dos erros. Então, basta que eu acredite em Jesus, que eu acredite em Deus, que eu serei, portanto, salvo ou redimido. Acontece que Jesus nunca apresentou solução mágica de salvação. Muito pelo contrário. Ele sempre procurou despertar a pessoa para a necessidade de mudar o olhar da sua vida, de perceber que cada um é responsável por tudo que acontece consigo mesmo. Lembra-se que, em várias passagens, quando alguém questionava Jesus sobre o que era preciso fazer para se salvar, o que era preciso fazer para conquistar o reino dos céus, Jesus recomendava, olha, deixe tudo para trás e me siga. Então, mais uma vez, entendendo ao pé da letra, muitos não aceitaram. Mas, na verdade, o que Jesus pedia era que o candidato à salvação deixasse o quê para trás? As tendências inferiores, os vícios, e se libertasse da maledicência, da preguiça, da desonestidade. Então, quando Jesus recomendava, deixa tudo para trás, ou quando ele curava alguém e falava, vai e não peques mais, ele estava pedindo para que aquela pessoa rompesse com aqueles hábitos velhos que levaram aquela pessoa a chegar naquela situação. E assim, rompendo com esses hábitos velhos, ela poderia, então, assumir um compromisso novo. Que compromisso é esse? De seguir os ensinamentos de Jesus, que pedia com que fôssemos melhores a cada dia. Então, a salvação que Jesus veio trazer não está em nenhuma instituição, mas está em cada um de nós. Na vivência dos ensinamentos que ele nos trouxe como uma regra de conduta. E os ensinamentos de Jesus, podemos resumi-lo a uma única frase, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo, Jesus foi depois explicando, né? O que é amar ao próximo? Amar ao próximo é a caridade. Então, o que Jesus quis dizer? Fora da prática do amor, fora da caridade de uns pelos outros, nós não seremos salvos.
Esse é o meio, ou seja, fazer o bem, se abrir para o amor. Agora, vai ser salvo de quê? Do resgate das complicações criadas por nós mesmos. Porque as brigas, a violência, a exploração feita pelo homem, os desequilíbrios, as frustrações e tantos outros problemas, tantas outras situações difíceis que fazem a nossa infelicidade, são muitas das complicações que nós criamos e que com a lucidez, com a mudança, não é, de foco, nós vamos nos libertando disso tudo. Nós vamos nos salvando, né, dessas situações difíceis. Agora, quando nós fizermos, então, da caridade, da paciência, do perdão, da tolerância, do respeito, a nossa lei, quando nós aprendermos a ser totalmente fraternos e solidários e utilizarmos mesmo essa recomendação de Jesus de fazer ao próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos, ou seja, essa norma de conduta vai nos converter em agentes do bem. E quando todos nós nos tornarmos agentes do bem, nós vamos ser pessoas felizes. Então, nós estamos vivendo hoje uma transição, né, do planeta, saindo de uma situação da vivência dessas consequências das nossas atitudes contrárias às leis divinas, onde essas complicações provocadas por nós mesmos geram, então, conflitos, geram sofrimento, e nós estamos gradativamente, desde que Jesus trouxe para nós o seu evangelho, nos conscientizando da necessidade da vivência desses ensinamentos, de fazer o bem, da caridade, de viver o amor. Então, nós estamos fazendo o quê? Acendendo aquela luz que temos dentro de nós, aquela luz que Jesus disse que nós temos. E conforme nós vamos vivendo, né, não é uma única vida que nós vamos conseguir fazer tudo isso, então cada encarnação é uma oportunidade de nós acendermos cada vez mais essa luz que vai purificando o nosso ser. E Jesus, então, e nós encontramos dentro da doutrina espírita, que fez o resgate desses ensinamentos de Jesus, a bandeira do espiritismo como fora da caridade não há salvação. Então, temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo inteiro com esse título que nos dá esse alerta, que Jesus não trouxe nenhuma religião. Jesus não diz, nós não vamos dizer que fora da igreja não há salvação, mas é fora da caridade, porque é algo amplo para todos. E os discípulos compreenderam essa mensagem. Tanto que após a morte de Jesus, todos eles saíram não só para levar a boa nova, mas saíram ao encontro dos necessitados. Colocaram em ação os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus não ficou só na palavra, ele exemplificou, ele agiu. Então, os discípulos não apenas ensinavam, oravam, tinham fé, mas eles arregaçaram as mangas e fizeram da caridade o próprio amor em ação. Está aí a fundação, né, da Casa do Caminho. Tantos exemplos que nós temos nos livros, no Evangelho, de tudo aquilo que eles fizeram, das curas, do alimento, do abrigo, tudo feito em nome de Jesus. E vejam que esses discípulos, ficou registrado na Bíblia, né, no Novo Testamento, esses atos desses apóstolos, toda essa atitude do bem, da salvação. E então, você ter esse comportamento, esse entendimento equivocado, é não prestar atenção no que está lá escrito. Então, as cartas dos discípulos, as epístolas que nós encontramos no Novo Testamento, estão recheadas
de orientações no sentido desse caminho de Jesus, dessa salvação, não é? Então, Jesus trouxe essa informação de que para encontrarmos a paz, de que encontrarmos a luz, de nos libertarmos do sofrimento, precisamos ser caridosos, amar, olhar o próximo. Tiago, na sua epístola, que nós encontramos ali no Novo Testamento, ele é muito claro quando ele fala sobre a ação. Ele deixa claro a necessidade da fé ser aliada às obras. Então, ele diz assim que de que adianta ter fé, afirmar ser crente em Deus, afirmar que confia, que acredita em Jesus, mas só adorar a Deus e a Jesus com os lábios. Né? Ele dá até um exemplo, ele diz, o que interessa, não é? Se alguém diz que tem fé, mas não provar essa fé através das suas obras. Esse tipo de fé, só acreditar, só falar, Tiago diz, não salva ninguém. Então, nós temos essa orientação lá nos evangelhos, né? Nas epístolas. E ele vai além, ele diz assim, de que adianta uma pessoa na sua frente que está passando fome, que não tem o que vestir, você vai chegar para essa pessoa e você vai dar bons conselhos para ela. Aconselhar ela a pacificar o coração, a ter paciência, que ela vai ter o alimento, que ela vai ter uma roupa. As coisas vão chegar. Fala, o que adianta? Você tem que encontrar esse necessitado e dar aquilo que ele precisa. Dar primeiro o alimento para ele, dar o agasalho, e depois você vai falar do evangelho. E aí ele diz, a atitude dessa de você querer só falar é uma fé sem obras. E disso, ele diz, olha, não adiantam nada. Então, Paulo, nas suas epístolas, Pedro também, né, eles deixam bem claro essa necessidade do agir. Então, se Jesus propõe uma necessidade de agir, significa que todo o ensinamento de Jesus, na verdade, é uma proposta de aperfeiçoamento de cada um de nós. Então, daí nós concluímos que salvação para Jesus no Evangelho é um processo de autoiluminação, é um compromisso conosco mesmo, pessoal. E que nesse processo não tem milagre, não tem solução fácil, não tem mágica, não tem ninguém fazendo por nós. É nós conosco mesmos. É o nosso esforço, a nossa disciplina, a nossa força de vontade. Os ensinamentos, o exemplo todo de Jesus, nós podemos ter, né, no Evangelho todo, um manual. Então, um manual, um roteiro de luz para nós seguirmos. E se nós seguirmos esse roteiro de luz, nós vamos o quê? Evoluir. Então, um manual de evolução. O que eu preciso fazer para evoluir? Seguir os ensinamentos de Jesus. E o que diz esses ensinamentos? Resumindo, amar a Deus, fazer o bem. A vida nossa aqui é uma oportunidade abençoada que Deus nos oferece para sermos melhores e conquistarmos essa iluminação interior. Se nós tivermos o coração aberto, nós vamos ver que todos os dias Deus nos convida para fazer o bem. E fazer o bem não é algo gigantesco. Essa nossa iluminação começa das coisinhas mínimas. Então, nós cumprimentarmos um porteiro, cumprimentarmos as pessoas que estão no elevador, é nós darmos licença para uma pessoa, é termos aquela conduta básica da educação, da generosidade, um olhar amigo,
não explodir quando uma pessoa vem agressiva conosco, é uma caridade. Porque a caridade, as pessoas acabaram rotulando só como a material, dar o dinheiro, né? Mas um abraço gostoso, um olhar sem asco para uma pessoa que está pedindo, que está, né, toda mendiga. Tantas maneiras que nós temos, não é, de auxiliarmos. Então, nós precisamos refletir como está o nosso comportamento diante de tudo que nós estamos aprendendo do Evangelho de Jesus. Diante do que essa doutrina tão consoladora, tão esclarecedora nos propõe. Nada cai do céu. Então, nós não temos uma doutrina salvacionista nesse sentido de que nós não vamos fazer nada que ela vai nos salvar. Não, ela nos dá a oportunidade com Jesus de nos melhorarmos, de mudarmos a rota da nossa vida. Agora, será que nós estamos vivenciando tudo isso? Ou nós só estamos ainda na contemplação, no achar bonito, no frequentar, no receber passes? Mas e o que nós estamos fazendo pelo outro? Porque muitos ainda, muitos, né? Ainda se acham, porque são espíritas, já têm reservado um lugarzinho no céu. Muito se pede a quem muito recebe. Então, está reservado, então, esse lugar no céu, a salvação, para quem colocar em prática, não para quem tem rótulo. Então, vamos ter os olhos abertos para estar atento às oportunidades que a vida nos oferece para exercitarmos o bem e a caridade. E para fixar, não é, isso tudo, eu vou dar um exemplo que foi vivido por Chico Xavier. Isso aconteceu, 1928. O Chico era jovenzinho, né? Jovem, né? Um homem, e morava ainda lá em Pedro Leopoldo, depois que ele foi para Uberaba. E ele estava trabalhando ali num centro espírita, lá na cidade de Pedro Leopoldo, quando, de repente, um grupo de pessoas entrou ali no centro, né, pedindo socorro, porque tinha acontecido um acidente lá perto e tinha uma pessoa muito ferida. E essa pessoa, na verdade, era um cego, um mendigo, né, pedinte que ficava sempre ali nas imediações, e aquele mendigo, pobrezinho, coitado ali, ele estava sendo guiado, um homem foi ajudá-lo ali, mas aquela pessoa estava alcoolizada, e tão alcoolizada que foi passar por um viaduto e acabou derrubando o coitado do cego de uma altura de 4 metros. É claro que aquele homem alcoolizado, quando percebeu o que aconteceu, saiu correndo, fugiu, e o homem lá, que ele era um velho, ficou caído ali, ferido. Então, eles foram correndo pedir socorro naquela casa que era mais próxima ali, sabendo que lá eles iam ser ajudados. Bem, foram, socorreram, e aí o Chico era muito pobre, sempre foi muito pobre, mas ele viu, né, a coitada, que graças a Deus aquele homem não tinha morrido, mas ele precisava de cuidados. Então o Chico alugou um casebrezinho ali e levou o velho. Conseguiu um médico para atender o homem de graça, conseguiu o remédio, fizeram um curativo. Mas o quadro do velhinho precisava de cuidados. Então, precisaria de um enfermeiro. Não tinha enfermeiro, não tinha dinheiro para pagar enfermeiro. Então, Chico passou as noites cuidando dele. Mas, durante o dia, o Chico precisava trabalhar. E não tinha ninguém lá para ajudá-lo. Então, ele teve uma ideia. Porque assim, ali no centro, ninguém se prontificou a ajudar. Então, tinha um jornalzinho que circulava ali na cidade, e o Chico foi lá e colocou um anúncio pedindo ajuda.
se alguém pudesse, assim, prestar serviços, não é, de ficar do lado, fazer companhia, trocar o curativo daquele cego, do Cecílio, que chamava Cecílio, né? Aquele ceguinho ali que tinha sofrido aquele acidente, né? Mas isso durante o dia, porque à noite ele próprio, Chico, se responsabilizaria pelo doente. E ele diz assim, olha, não precisa ser espírita, pode ser espírita, católico, ateu, qualquer pessoa será bem-vinda. Publicou o anúncio, uma semana, e ninguém se ofereceu para ajudar. Quer dizer, segunda, terça, nada. Quando chegou no final de semana, o Chico estava lá no casebre, cuidando ali daquele velhinho, quando duas prostitutas conhecidas da cidade bateram na porta. Oi, Chico, olha, nós lemos o seu pedido e nós estamos aqui. Se nós pudermos servir para alguma coisa. E o Chico, com aquele olhar de gratidão e de tanto amor, respondeu, ai, como não? Entrem, minhas irmãs. Jesus há de abençoar a caridade que vocês estão fazendo. E assim aquelas mulheres, durante o dia, cuidavam daquele velho e à noite iam trabalhar. Só que todas as noites, antes delas saírem lá para o bordel, o Chico as convidava para orar. E elas oravam com o Chico ali na cabeceira do enfermo. Bem, isso aconteceu durante um mês. O ceguinho ficou curado dos ferimentos, não é? E aí, então, não precisaria mais dos cuidados nem do Chico, nem daquelas duas mulheres. Então, eles se reuniram pela última vez. O velho estava agradecido, estava feliz. E quando o Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, estavam ali os quatro chorando. O velho, o Chico e as duas mulheres. Então, uma delas virou para o Chico e falou, Chico, a prece e estar aqui modificou a nossa vida. Nós decidimos mudar para Belo Horizonte para trabalhar num serviço digno. E Chico conta que uma delas conseguiu um emprego numa tinturaria, a outra trabalhou também, foi estudar e se tornou enfermeira. E as duas passaram a ter uma vida respeitada e feliz. Agora, eu pergunto, cadê aqueles que se diziam crentes em Deus? Aqueles que se diziam católicos ou espíritas? Então, essas duas mulheres, com uma vida equivocada, deram o verdadeiro exemplo da caridade e elas, com certeza, encontraram a salvação que Jesus pregou no seu evangelho. Então, que nós possamos ficar com essa reflexão do exemplo dessas mulheres, né? Se nós, então, queremos seguir Jesus, vamos fazer o bem, porque acreditar em Deus, os bandidos, os ladrões, os assassinos também acreditam. Então, isso não basta, não é? Então, nós vamos ficando muito felizes, porque essa doutrina nos esclarece e nos conduz à prática do bem. E é através da prática do bem que nós vamos encontrando a felicidade, a alegria e olhar para dentro de nós e perceber o valor que nós temos. Então, agora eu convido a todos a fazermos a caridade, o bem, com o pensamento e com os sentimentos, porque vibrar é doar amor, é desejar o bem. E quando nós doamos o nosso amor, nós emitimos energias intensas que são utilizadas por Jesus e essas energias são manipuladas e se transformam em remédio
em força, em equilíbrio para todos os necessitados. Então agora, nós aqui reunidos com Jesus, vamos sentindo que do nosso coração parte um raio luminoso de muito amor. E é como se estivéssemos, cada um de nós, unindo os nossos corações e entregando essa energia luminosa nas mãos de Jesus. Essa energia que se transforma num enorme coração rosa, envolve o nosso planeta Terra em vibrações de amor, de paz, de equilíbrio e de saúde. Que a nossa humanidade possa ser tocada pelos ensinamentos de Jesus. Que todos nós possamos nos conscientizar dessa necessidade de fazermos o bem para sermos felizes. Que possamos levar a vibração de harmonia para todos os lares da Terra. Que haja entendimento. Vibrando saúde a todos os doentes onde quer que se encontrem. Que recebam o lenitivo para suas dores. Que tenham esperança em seu coração, força e fé para lutarem. Vamos vibrando alegria a todos aqueles corações tristes, depressivos, a todas aquelas pessoas que não veem mais sentido na vida, que elas tenham esperança, que elas confiem em Deus e que possam, assim, acreditar que todo momento difícil vai passar, de que Deus está ao lado de cada um de nós, nos dando a força que nós precisamos para superar os momentos difíceis. Vibremos para que haja um entendimento nos países que estão em guerra, para que esses líderes possam ter o discernimento, que a luz possa tocar seus corações, para que eles tenham o despertar dessas atitudes tão nocivas que eles estão tendo. Vibrando esperança a esses povos em guerra, que mãos amigas, solidárias, possam ter ações humanitárias em auxílio a essas comunidades. Vibremos por todas as pessoas que estão se deixando arrastar pelas viciações, para que elas possam perceber o quanto isso está danificando as suas vidas. Vibrar pela juventude que possa ser guiada no caminho do bem. Fortalecimento a todos os trabalhadores do bem, para que possam perseverar nesse trabalho de caridade. Vibrando, Senhor, por todos aqueles com quem convivemos, por aqueles com quem ainda temos dificuldade em nos relacionarmos, por todos os nossos familiares, vibrando pelos nossos lares, que tenhamos a proteção, a paz, a saúde, que cada um de nós nesse instante possa estar envolto por aquela cúpula luminosa, que Jesus derrame sobre cada um de nós as bênçãos de paz, de equilíbrio, de bom ânimo, de força, para que nós possamos superar as dificuldades do dia a dia, para que nós possamos ter olhos abertos para enxergar essas oportunidades de fazer o bem. Que em nome de Deus, que em nome de Jesus e que dos benfeitores amigos, nós possamos permanecer absorvendo essas energias amorosas e salutares durante toda a semana, até uma próxima oportunidade. Que assim seja.